Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos nessa manhã muito especial com a paz do Senhor. Tem sido para nós uma alegria muito grande podermos estar na cidade de Salvador. E eu quero começar cumprimentando também o nosso muito digno presidente do Fórum de Missões, pastor Francisco de Assis. Na pessoa dele, cumprimentar todos esses grandes líderes de missões do Nordeste que fazem parte da mesa. Tem sido uma alegria e também um aprendizado diário poder estar na companhia desses homens e aprender a respeito do trabalho missionário. Nós louvamos a Deus pela Assembleia de Deus em Salvador, na Bahia, e queremos deixar o nosso abraço e a nossa gratidão ao pastor Valdomiro Pereira, que Deus continue abençoando grandemente. Eu preciso também fazer menção nessa manhã da equipe de mídia que nós encontramos aqui no SECBA, aqui em Salvador, na Bahia. Fomos muito bem recebidos, irmão Adonias, e todos os demais aí que têm nos ajudado desde quando nós chegamos aqui, com a missão de fazermos a transmissão online desse fórum, sendo realizado pela primeira vez na modalidade híbrida, com participação presencial e também com participação online. E nós louvamos a Deus porque no dia de ontem tivemos uma audiência espetacular. Nossa live, que nós transmitimos desde as 8 da manhã até as 5 da tarde, ela já foi assistida por mais de 5.000 pessoas. E nós louvamos a Deus porque, sem dúvidas, muito embora num tempo um tanto quanto difícil que estamos vivendo, mas esse, sem dúvidas, já entra para a galeria dos maiores fóruns, ou talvez o maior fórum de missões que nós já realizamos em termos de participação, tendo em vista o alcance que nós estamos conseguindo ter, utilizando a tecnologia a nosso favor. Nós louvamos a Deus por isso e agradecemos ao Fórum de Missões, à mesa diretora desse fórum, pela oportunidade que tem nos dado de trabalharmos nesse projeto, e tem sido uma alegria muito grande servir ao Fórum de Missões do Nordeste nesse quesito. Nós queremos, amados irmãos, falar nessa manhã sobre o projeto Nordeste para Cristo. Esse projeto, ele já é muito conhecido de todos os crentes nordestinos, porque nos últimos anos ele ganhou uma relevância muito grande e passou a ser uma das atividades importantes no calendário da Assembleia de Deus na região Nordeste. E nós só temos que louvar a Deus por ter colocado no coração dos nossos líderes essa visão e, por meio dela, ter permitido que a Assembleia de Deus nordestina avançasse ainda mais na tarefa de evangelização que compete a nós realizar. O Fórum de Missões do Nordeste, ele realiza 2 grandes eventos ou 2 grandes ações missionárias durante o ano. Uma delas é essa que está acontecendo agora, que é o nosso Fórum de Missões. É um espaço para aprendizado, para debate, para compartilhamento de ideias, de projetos, para que a gente saia daqui com a nossa mente alimentada, renovada e cheios de novas perspectivas. Eu tenho dito lá na igreja que eu dirijo na minha cidade que o Fórum de Missões, ele traça os nortes que vão estabelecer parâmetros e direções para o trabalho missionário no Nordeste. A influência que o Fórum de Missões exerce nesse aspecto é notória. E também o Fórum realiza esse evento que é mais prático, é um evento de execução realmente do trabalho de evangelização, que é o Nordeste para Cristo. Aí nós saímos do campo apenas das ideias, do debate, e vamos realmente para as ruas ganhar almas para Jesus, que é a nossa grande tarefa. E o Nordeste para Cristo, ele tem se destacado como essa ação evangelística realizada pelo Fórum de Missões, mas também é uma força mobilizadora, porque através do Nordeste para Cristo, nós temos percebido como as igrejas têm sido incentivadas, e os crentes em geral, a se engajarem ainda mais na tarefa da evangelização, tendo em vista que nós estamos numa região, a região Nordeste, que reserva algumas peculiaridades e que ainda tem também alguns grandes desafios evangelísticos. Nós sabemos que ainda há muita gente que precisa ser evangelizada na região Nordeste. Nós temos algumas peculiaridades em relação ao nosso povo, que nos diferenciam de algumas outras regiões do Brasil, como, por exemplo, a questão da quantidade de pessoas, de povos que ainda residem na zona rural. No meu estado, por exemplo, o estado do Maranhão, nós temos mais de 2,5 milhões de pessoas vivendo na zona rural. É uma quantidade muito grande de pessoas que vivem numa realidade que, às vezes, torna difícil
o acesso ao Evangelho, porque essas pessoas estão espalhadas em centenas, se não milhares de povoados, de vilarejos no meu estado, e eu falo dele porque conhecemos bem a realidade, como conhece também o pastor Francisco de Assis. Nós temos municípios com mais de 200 povoados num mesmo município, ou seja, isso torna o nosso desafio missionário ainda muito maior. E essas peculiaridades da região Nordeste, temos aqui vários povos que habitam entre nós, como os quilombolas, os indígenas, os sertanejos, enfim, tornam a região Nordeste uma região desafiadora. E, portanto, mobilizar os crentes nordestinos para enfrentarem essa realidade, vencerem esses desafios e alcançarem a nossa região com o Evangelho, tem sido também um dos propósitos do Projeto Nordeste para Cristo, e eu penso que nós temos sido muito bem sucedidos nisso, para a glória de Deus, porque temos recebido muitos relatos de como as igrejas têm se despertado para essa realidade, até porque nós realizamos uma campanha de oração de 31 dias. Durante essa campanha são apresentados muitos propósitos missionários de oração, para que os crentes nordestinos estejam orando, e o simples fato de você colocar a igreja para orar em prol de propósitos específicos, sem dúvidas já causa nos irmãos uma mobilização, um despertamento para o trabalho missionário aqui na nossa região. E falando em despertamento, eu também entendo que o Fórum de Missões o Nordeste para Cristo tem se destacado como uma ferramenta que Deus tem usado exatamente para despertamento, para conscientização, para avivamento da igreja nordestina. Nós sabemos que o verdadeiro avivamento, ele também se traduz nessa ação missionária da igreja, uma igreja verdadeiramente avivada, que está em plena comunhão com Deus, ela vai se sentir muito constrangida a buscar as almas para Jesus, a evangelizar, a ganhar pessoas para Cristo. E o Nordeste para Cristo, ele tem realizado também essa tarefa de despertamento, conscientização e também de avivamento da igreja nordestina. E eu vou trazer para os irmãos, nessa oportunidade, nossa fala não vai ser muito longa, alguns dados e algumas informações a respeito desse projeto, porque os números que a gente vê do Nordeste para Cristo, eles por si só já falam muito aos nossos corações. É bem notório, irmãos, que não é fácil nós coletarmos informações de um trabalho com a magnitude, com a envergadura do projeto Nordeste para Cristo. Nós temos 9 estados na região Nordeste, nós temos 16 convenções ligadas à CGADB, portanto, são centenas, milhares de igrejas espalhadas em toda a nossa região. E não é muito fácil nós conseguirmos coletar informações de todo o trabalho que foi realizado na nossa região. Os dados que nós temos, eles são uma amostra, na verdade, de tudo que aconteceu, mas eles nos dão uma ideia do gigantismo do trabalho e do quanto é possível fazer quando a igreja se une numa única direção e num mesmo propósito. E nós louvamos a Deus porque o que está acontecendo aqui na região Nordeste é algo inédito, porque nós não temos notícia de outra região do Brasil aonde todas as Assembleias de Deus se unam dentro de um período ou de um prazo específico, numa data específica, em torno de uma ação missionária evangelística coordenada com o propósito de anunciar Cristo, de ganhar almas para Jesus, e, portanto, nós louvamos a Deus porque isso é inédito. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento que no Brasil haja uma campanha com essa envergadura que nós temos aqui na nossa região Nordeste. Os irmãos me permitam tirar a máscara, eu fico um pouco cansado, acho que todo mundo fica quando está falando de máscara, né? Eu estou aqui sozinho, né? Não tem ninguém perto. Pois bem, então, a região Nordeste ela tem se destacado dessa forma, com essas ações evangelísticas que estão no bojo, no escopo do projeto Nordeste para Cristo. E esse projeto, amados irmãos, a nossa visão, a nossa perspectiva desse projeto para o futuro é que, sem dúvidas, ele vai continuar crescendo cada vez mais. Nos últimos anos, nós temos percebido um aumento no envolvimento e no engajamento das igrejas em torno do projeto Nordeste para Cristo. A cada ano, aumenta o número de igrejas que vão aderindo a essa visão e isso torna o projeto cada vez maior, né? Torna o projeto cada vez maior. Eu ouvi certa vez no Fórum de Missões
porque o Fórum de Missões do Nordeste ele é um braço operacional no quesito missionário do Conselho de Missões da nossa UMADENE, a União de Ministros aqui do Nordeste. E se o Fórum ele é de fato um braço, e eu creio que sim, do Conselho de Missões da UMADENE, o Nordeste para Cristo é o braço evangelístico, é o braço operacional, é o braço que realmente executa de maneira prática o trabalho de evangelização através do Fórum de Missões do Nordeste. Então, essa união, essa organização entre os secretários de missões e as igrejas nordestinas, ela tem somado muito em favor do reino de Deus. Eu me lembro que no Fórum de Maceió, se não me falha a memória, acho que foi em Parnamirim, um dos palestrantes era o pastor Davi Botelho, se não me falha a memória, e eu tive o prazer de levá-lo no meu carro até uma cidade próxima, até Mossoró, porque ele iria participar de uma palestra ali, de um trabalho naquela cidade. E na viagem de retorno ele foi comigo até a cidade de Mossoró. E no caminho, a gente conversando sobre missões, ele me perguntou: Anderson, você sabe qual é a região do Brasil que mais envia missionários hoje? E eu disse, não. Ele disse, por incrível que pareça, é a região Nordeste. A região do Brasil que mais está mobilizada, enviando missionários, é a região Nordeste. E a gente fica, amados irmãos, maravilhados com essas ações de Deus em meio a situações que muitas vezes parecem controversas, difíceis, e porque quando a gente fala em região Nordeste, há sempre uma ideia de que a região Nordeste é a região mais pobre do Brasil, é a região mais escassa do Brasil, é a região mais isso, mais aquilo, e enfim. E é exatamente em meio ao deserto que Deus, o nosso Deus, Ele sabe como é que trabalha no meio do deserto, Ele sabe agir, e sabe prover, e sabe realizar no meio do deserto. E se essa nossa região, de fato, tem essas peculiaridades difíceis, como dizem, pois é aqui que Deus tem levantado um grandioso movimento missionário que tem influenciado a obra missionária, não só na região Nordeste, mas em todo o Brasil. E o Nordeste para Cristo se encaixa exatamente nisso aí. E eu louvo a Deus, amados irmãos, eu não sou nordestino, mas moro há 30 anos na região Nordeste e me considero nordestino, sou filho de nordestinos e me impressiona muito a garra, a forma corajosa como os crentes nordestinos fazem a obra de Deus. Quem lida com missões sabe disso. Quantos missionários nós temos enviado para as regiões mais difíceis dessa nossa região, e como os nordestinos têm uma ação diferenciada, uma coragem diferenciada. Eu, com todo respeito às pessoas das demais regiões do Brasil, mas nós temos realidades que, se você pegar uma pessoa lá do sul do país, acostumada com a temperatura fria, de pele clara, que vive numa realidade diferente, e colocar ele dentro de algumas situações aqui na região Nordeste, é provável que ele até morra, porque são situações difíceis. Agora você pega o nordestino, dá meio quilo de farinha de puba para ele, uma rapadura, e coloca ele em qualquer lugar, quando você for lá, está cheio de crente já, ele ganhando para Jesus e pregando a palavra de Deus. Esse é o Nordeste, região Nordeste. Estou falando de farinha de puba e rapadura porque é da minha terra, viu, lá do Maranhão. Acho que aqui na Bahia o povo não come isso não, mas lá no Maranhão a gente come muito. Então, essa é a realidade dos crentes nordestinos. É uma igreja pujante, forte, corajosa, e o projeto Nordeste para Cristo, amados, tem dado resultados espetaculares. Eu vou pedir ao nosso querido irmão que coloque aí na nossa transmissão e no Data Show uma pequena apresentação. Eu vou apresentar bem rapidamente, apenas com alguns números, para que os irmãos vejam a grandiosidade do projeto. Eu volto a ressaltar que esses números eles representam apenas uma partícula do que de fato aconteceu. Como eu disse, não é fácil nós coletarmos informações de todas as igrejas e de tudo o que aconteceu, tendo em vista o gigantismo do trabalho e o engajamento das igrejas, porque são muitas igrejas participando em toda a região Nordeste. Mas nós vamos trazer alguns números baseados nos relatórios que nós recebemos. Nós estamos recebendo frequentemente relatórios, inclusive ontem eu recebi um relatório da Assembleia de Deus em Imperatriz, do projeto Nordeste para Cristo no ano passado, e é algo de encher os olhos. Eu vou, inclusive, pedir aos irmãos licença, apenas para destacar aqui alguns dados que nós recebemos ali da Assembleia de Deus na cidade de Imperatriz, para os irmãos terem uma noção do gigantismo do trabalho que ao qual estou me referindo, para os irmãos verem como, de fato, é um trabalho que tem mobilizado a igreja e tem feito com que a igreja encare com muita seriedade e compromisso
a obra da evangelização aqui no território nordestino. Eu recebi aqui um relatório assinado pelo pastor Raul Cavalcante, que é o presidente da Assembleia de Deus em Imperatriz, e também pelo pastor Clebson Bandeira, que é o secretário de evangelismo, tanto de Imperatriz como da Convenção Comadesme. Eu quero deixar, inclusive, um abraço aos nossos companheiros ali de Imperatriz, ao pastor Ramos, que também é um dos membros fundadores desse fórum. Que Deus abençoe grandemente. Olha, Imperatriz, ano passado, para os irmãos terem uma ideia, dirigiram durante o período da campanha Nordeste para Cristo 5.000 cultos na rua. 5.000 cultos na rua. Se quiser até cortar de volta aqui para mim, só enquanto eu leio esses dados, depois a gente coloca de novamente os slides, para o pessoal não ficar em casa vendo só os slides e ouvindo a minha voz. São 5.000 cultos dirigidos nas ruas, distribuíram cerca de 100.000 folhetos ali naquela cidade, e isso resultou em 1.021 decisões para Jesus. Isso num dia de campanha evangelística, de impacto missionário e evangelístico que é feito ali. Além disso, eles, durante esse período agora de pandemia, implantaram ali em frente ao Templo Central Imperatriz um drive-thru de oração, já oraram por mais de 31.000 veículos que passaram ali em frente ao Templo Central. Eles montaram uma barraca, uma tenda em frente ao Templo Central, os carros vão passam por baixo daquela tenda, eles param ali, as pessoas pedem oração e eles oram pelas pessoas de dentro do carro. A pessoa fica lá dentro do carro e o grupo cerca o carro, estende as mãos e ora pelas pessoas, e já foram mais de 31.000 veículos que foram parados ali naquela blitz de oração em Imperatriz. E somente esse trabalho já resultou em 585 decisões para Jesus, louvado seja Deus. Eu até vi uma cena que eles publicaram na internet de um moço que mora lá perto, que veio lá da casa dele, chegou lá, se ajoelhou no chão, espontaneamente, e disse: eu quero aceitar Jesus, porque eu estou vendo esse trabalho de vocês aí faz dias, e Deus tocou no meu coração. E foi lá, aceitou a Jesus como Salvador. Esse ano eles estão prometendo aí 7.000 cultos, viu, pastor Elias? Eu quero ver o relatório depois desses 7.000 cultos. Estão prometendo 7.000 cultos no Nordeste para Cristo 2021, na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Então vamos agora ao nosso slide, rapidinho, para a gente poder encerrar e devolver a palavra ao presidente do fórum. O Nordeste para Cristo, ano passado, aconteceu do dia 12 de agosto ao dia 12 de setembro de 2020. Todos os irmãos sabem, ele compreende uma campanha de oração de 31 dias, que começou no dia 12 de agosto e foi até o dia 11 de setembro, e um dia de impacto evangelístico em toda a região Nordeste. É um dia em que toda a Assembleia de Deus do Nordeste é convidada a deixar os templos e sair para as ruas e executar as mais diversas atividades evangelísticas para alcançar as pessoas para Jesus. E aí, nesse dia, está em ação a criatividade, a estratégia, a direção que Deus der para cada igreja nordestina fazer aquilo que estiver ao seu alcance. Ano passado foi um ano muito difícil, como está sendo esse ano também por conta da pandemia, mas nós louvamos a Deus porque os números são muito expressivos, mesmo em meio às situações de restrição, em que nós não podemos fazer em muitas cidades ou em muitos estados até o trabalho evangelístico presencial, mas ano passado nós também implantamos a modalidade online do Nordeste para Cristo e começamos a fazer a campanha de evangelização também nas redes sociais, e muitas igrejas, muitos irmãos aderiram a essa campanha, e nós louvamos a Deus porque eu recebi no meu WhatsApp muitos relatos de irmãos que ficaram maravilhados com a experiência de poder usar as redes sociais para evangelizar. E nós precisamos continuar estimulando a igreja nordestina a inundar as redes sociais com a palavra de Deus. Inclusive, eu comentava com um pastor amigo meu um dia desse, que essa pandemia fez a igreja brasileira despertar para essa realidade. Nós temos essas ferramentas nas mãos há anos. Essas ferramentas não surgiram agora, durante a pandemia, não. Nós temos essas ferramentas de transmissão online, ferramentas, plataformas sociais, de mídias digitais, nós temos isso há anos nas mãos, mas não usávamos. E se usávamos muitas vezes individualmente, até usando da forma errada, lamentavelmente alguns crentes fazendo isso. Mas hoje, pela graça de Deus, as redes sociais foram inundadas de lives, de pregação. Você passa hoje a linha do tempo do Instagram, do Facebook, o que você mais vê são pastores, obreiros, crentes, missionários, pregando a palavra de Deus.
O crente lá da casa dele, da sala de jantar dele, ele abre o Instagram, abre o Facebook e faz uma live e prega. Eu estou cansado de ver isso, a gente está vendo isso demais. E sabe o que é, irmãos? É Deus despertando a igreja para usar essa plataforma para chegar com a palavra de Deus aonde nós precisamos chegar. E nós vamos esse ano continuar com a modalidade online do Nordeste para Cristo. Pode passar, por favor? Esse ano nós tivemos 418 igrejas que fizeram adesão ao projeto. A adesão, na verdade, é um formulário online, que a igreja vai lá na internet, preenche, é bem rápido, com alguns dados, e a partir desse momento a igreja está cadastrada para fazer a campanha. Nós precisamos desses dados até para ter uma noção de quantas igrejas estão, de fato, participando da campanha. Esse número, amados irmãos, ele não reflete, como eu disse, a realidade, porque nós temos modelos administrativos diferenciados nas convenções nordestinas, modelos que o Fórum respeita todos eles e trabalha e trata com todos eles sem nenhum problema. Por exemplo, nós temos igrejas que fazem uma única adesão para a igreja da capital, e as demais congregações do interior, elas todas entram naquele mesmo cadastro. Então, você vai ter um estado que tem centenas de igrejas, mas que lá no cadastro do Nordeste para Cristo vai estar cadastrada apenas a igreja mãe, digamos assim, a igreja da capital, a igreja sede. E esse número, portanto, acaba não refletindo exatamente o gigantismo, a quantidade, a abrangência de igrejas que se envolveram no projeto. Vamos em frente. Vamos lá? Opa. Aqui eu coloquei, mas esse dado também, como eu disse a vocês, ele vai acabar não refletindo com precisão, mas é só para ter uma noção das adesões por convenção. Nós separamos aí as convenções que mais fizeram adesões no projeto. A CEADEMA lá do Maranhão teve 46% das adesões, a CEMADERN do Rio Grande do Norte, 29%, a CONADEC do Ceará, 6,5%, e assim por diante. A COMEAD CJPB, a CEADEB aqui da Bahia. Então, aí são números que, como eu disse, podem não refletir exatamente a realidade, tendo em vista esses modelos administrativos que são diferenciados de uma convenção para outra. Vamos em frente. Aqui eu tenho o perfil de participação do projeto. Os irmãos estão vendo aí, nós tivemos esse ano 46% das igrejas estiveram participando pela primeira vez do projeto e 53% já haviam participado em edições anteriores. Ou seja, teve aí uma entrada muito grande de novas igrejas que ainda não haviam participado do projeto Nordeste para Cristo e passaram a participar no ano de 2020. Pode ir em frente, vamos passar bem rápido agora. Aqui, 46% das adesões que foram feitas esse ano no projeto foram feitas por pastores. Isso também para nós é uma alegria, porque denota para nós o envolvimento direto dos líderes maiores das igrejas, que são os pastores. Então, isso para nós é muito significativo, porque o envolvimento do pastor da igreja certamente vai também refletir no envolvimento da igreja que ele dirige, porque é muito difícil que o pastor esteja vestindo a camisa do projeto e a igreja também não vista. Vamos em frente. Aqui nós temos também um dado interessante, que nós temos 43% das igrejas que aderiram ao projeto tomaram conhecimento do projeto através das suas convenções estaduais. Isso aqui é um dado muito relevante, ou seja, quase 50% das igrejas que entraram no Nordeste para Cristo ficaram sabendo do projeto através das suas convenções estaduais. Isso para nós representa algo muito significativo, porque denota o envolvimento também das convenções estaduais do Nordeste com esse grandioso projeto. Quero destacar também aqui o aumento significativo da divulgação via internet. Ano passado, o projeto ganhou uma projeção muito grande nas redes sociais. No ano anterior, 2019, nós tivemos apenas 8% das igrejas que aderiram ao projeto e ficaram sabendo do projeto através da internet. Esse ano já foi para quase 30% das igrejas tomaram conhecimento através das mídias sociais, porque ano passado, de fato, nós entramos mais pesado na divulgação nas redes sociais. Vamos lá? Aqui nós temos a resposta que as igrejas dão em relação às atividades presenciais de evangelismo. 85% das igrejas que aderiram ao projeto informaram que conseguiram fazer atividades presenciais. Isso aqui também é maravilhoso, porque mesmo num tempo de restrições, mas as igrejas conseguiram usar estratégias para realizar o evangelismo presencial com toda a segurança e seguindo as normas de segurança sanitária impostas no país hoje, mas houve um engajamento grande das igrejas no trabalho de evangelização presencial. Vamos em frente.
Nós temos aqui agora o relatório das igrejas, foram 159 igrejas que enviaram relatórios. Aqui os irmãos começam a ver a dificuldade que a gente tem para coletar informações. Nós tivemos mais de 400 igrejas que se inscreveram no projeto, porém, apenas 159 dessas igrejas preencheram o segundo formulário, que é feito depois que termina o projeto, que é o formulário de relatório. Eu quero, inclusive, destacar para todos os que estão aqui, para os que nos assistem em casa, que se você fizer a adesão da sua igreja ao projeto, faça com o compromisso de depois prestar o relatório, porque essas informações são muito importantes para nós, e o relatório é simples, se preenche em 3 a 5 minutos, no celular mesmo, e nós recebemos já online essas informações, e depois a gente faz cria todo o relatório, monta o nosso banco de dados e vai conseguindo acompanhar o andamento do projeto. Vamos lá rapidinho agora só para os números. Pode passar isso aí também, é só a origem dos relatórios por estado. Aqui, cerca de 68% das igrejas receberam os folhetos de evangelismo. Ano passado, numa ação também inédita, a CPAD fez uma doação fenomenal de folhetos para o Fórum de Missões. Aproximadamente 25 milhões de folhetos foram doados pela nossa casa publicadora, e esses folhetos foram distribuídos entre os estados nordestinos, e 68% das igrejas que fizeram o Nordeste para Cristo receberam esse material. Apesar das dificuldades de logística, mas isso aqui nos alegra o coração em saber que nós chegamos a quase 70% das igrejas conseguiram receber o material de evangelização para utilizar na campanha em nome de Jesus. Eu quero, inclusive, destacar que essa doação da CPAD, meus irmãos, ela chega à monta de aproximadamente R$400 mil se nós fôssemos comprar esses folhetos hoje. Se nós fôssemos comprar esses 25 milhões de folhetos, seria aí um aporte de mais ou menos R$400 mil para poder adquirir esse material, e a CPAD fez a doação gratuitamente para o projeto Nordeste para Cristo. Vamos lá? Aqui, 95% das igrejas participaram da campanha de oração. Isso aqui é um engajamento fenomenal na campanha de oração. Quase 96% das igrejas nordestinas estiveram engajadas na campanha de oração de 31 dias pelo Nordeste. Vamos lá. Aqui tem as principais atividades que as igrejas fizeram dentro da campanha de oração: momento de oração em prol do projeto, campanhas regulares direcionadas para o projeto, reuniões de consagração, jejum e oração pelo projeto, horários de oração no templo, específicos, para a campanha do Nordeste para Cristo, grupos de oração específicos para a campanha, reuniões de oração específicas para a campanha. Tudo isso são atividades que as igrejas nos informaram que realizaram durante a campanha dos 31 dias de oração. Pode seguir, meu querido. Numa escala de 0 a 10, 73% das igrejas classificaram o envolvimento da sua igreja, da sua membresia, com a campanha, dando nota entre 7 e 10. Então, houve realmente um engajamento muito importante da igreja, dos crentes, com a campanha de oração. Vamos lá? Aqui é a atividade de evangelismo presencial. 76% das igrejas realizaram a atividade de evangelismo presencial. Aqui eu quero destacar que há uma divergência, na verdade não é uma divergência, porque são dados diferentes, com o dado que eu apresentei antes. Vocês lembram que eu falei que 85% das igrejas informaram que iriam realizar o evangelismo presencial. Aquilo ali foi no momento da adesão. A igreja falou que ia fazer. Dessas igrejas que iam fazer, aí sim nós temos o número das que realmente fizeram o evangelismo presencial, que ao final do projeto chegou a 76,5% das igrejas nordestinas conseguiram fazer o evangelismo presencial. Aqui vocês percebam naquele gráfico lá de cima, aquela pizzazinha lá de cima, a diferença. Aquela fatiazinha vermelha foram as igrejas que não fizeram a mobilização presencial em 2019. Já em 2020 aumentou exatamente em função da pandemia, que acabou restringindo a atividade presencial de muitas igrejas. Vamos lá, já está terminando. Aí eu tenho aqui agora alguns números. Vamos passar? Pode passar. Pode passar. Pronto, aqui esse número que eu quero finalizar com esses números aqui para vocês. Aqui são alguns números que nós conseguimos condensar, conseguimos consolidar em torno dos relatórios que nós recebemos. Nos relatórios que nós recebemos de 2020, nós temos um número de 392.233 pessoas que foram alcançadas com a mensagem do Evangelho em um único dia de impacto evangelístico, no dia
12 de setembro de 2020. Se eu somar esse número aí com o número do ano passado, nós chegamos à casa de mais de 800 mil pessoas alcançadas com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos lá em frente? E lembrem-se do que eu falei, eu tenho 159 relatórios em mãos. Agora você pega esses 159 relatórios como apenas uma amostragem estatística do que de fato aconteceu no Nordeste, e aí você vai elevar isso aí a não sei que potência para chegar de fato ao número real. É muito grande a abrangência desse projeto, amados irmãos. Nós conseguimos alcançar muita gente com a pregação do Evangelho em um único dia. Foram mais de 57 mil residências evangelizadas em um único dia no ano passado. Vamos em frente. Mais de 13 mil cultos, mais de 13.500 cultos sendo realizados em toda a região Nordeste. Vamos lá. Mais de 17 mil irmãos envolvidos nas atividades de evangelismo. Vamos em frente. Aí nós temos aqui os resultados de decisões, 463 decisões de crianças e adolescentes. Quero lembrar que vai ter um relatório específico do segmento Kids. Porém, durante a campanha Nordeste para Cristo, que ano passado foi feita em datas separadas, o Nordeste para Cristo e o Nordeste para Cristo Kids, que é voltado para o segmento infanto-juvenil, mas durante a campanha Nordeste para Cristo acabam tendo também decisões de criança e adolescente. Nós tivemos aí 463 decisões, 1.945 decisões por Cristo de jovens e adultos. Vamos lá, 468 reconciliações, vamos em frente, com um total de 2.876 vidas para Jesus num único dia. Quem pode dar glória a Deus aí comigo? Glória a Deus, você que está em casa aí pode dar glória a Deus também, viu? E para o ano atual, 2021, nós já temos data programada, dia 11 de agosto, volta aí um pouquinho, 11 de agosto a 11 de setembro será o Nordeste para Cristo 2021. Coloca aí na sua agenda essa data e já começa a preparar você e a sua igreja para se engajar conosco nesse projeto 2021, de 11 de agosto a 11 de setembro. Aí eu quero só mostrar aqui algumas peças rapidinho, que serão as peças publicitárias desse ano. Essa aqui é a proposta de identidade visual das nossas peças publicitárias para o ano de 2021, da campanha Nordeste para Cristo 2021. Então essa é a ideia, a proposta publicitária para a nossa campanha, sempre procurando destacar os ícones, os temas, né, que nos conduzem, que levam o nosso pensamento, a nossa mente sempre à realidade da região Nordeste. Então, não é que a gente queira destacar as coisas ruins do Nordeste, mas se eu for preparar uma peça publicitária para mobilizar a igreja nordestina, para ganhar alma para Jesus, eu não posso colocar aqui foto das belíssimas praias do Nordeste, que aí não vai mobilizar ninguém. Eu tenho que mostrar um pouco dos caracteres que chamam a nossa atenção para os povos, para as realidades, para os desafios missionários que nós temos aqui na nossa belíssima região. Pode passar, esse aqui será o cartaz. Aqui eu quero mostrar para os irmãos o nosso guia de oração. Esse aqui é um card, né, uma proposta do card de oração, que os irmãos que fazem parte da campanha já há algum tempo já devem conhecer muito bem. Todo dia nós soltamos nas redes sociais esse card, que é aonde contém os pedidos de oração para aquele dia, né? Cada um dos nossos organismos de abrangência institucional, de abrangência nacional, eles participam de um dia da campanha, como a CPAD, a CGADB, a UMADEM, a Sename, por aí vai, e depois começa a participação dos estados. Cada estado participa 3 dias da campanha. 3 dias que eu digo, com os propósitos, mas, na verdade, a participação é durante todos os 31 dias da nossa campanha, ok? Então, nós temos aí os propósitos de oração, esse ano com uma novidade, que nós teremos 2 propósitos voltados para o público em geral e um propósito voltado para o segmento Kids. O segmento específico Kids não terá um guia de oração à parte. Nós estaremos juntos, Kids e adulto, num mesmo propósito, numa mesma campanha, durante o mesmo período, orando em favor desses propósitos. Então, nós temos aí 2 propósitos do segmento geral e um propósito específico voltado para o segmento Kids. Então, a cada dia, os irmãos receberão esse card por meio dos milhares de grupos e redes sociais que estão espalhadas aí em todo o Nordeste, e aí poderão orar pelo projeto. Além disso, nós teremos um vídeo card. Se puder soltar o áudio para os irmãos poderem ouvir, que é esse aí. Esse é o vídeo card, ele é para postar no status
do WhatsApp, é para postar no Stories do Instagram, e ele também tem os propósitos de oração. Solta aí, por favor. Nordeste para Cristo. Então, esse aqui é para as pessoas postarem no status do Instagram, no status, aliás, no Stories do Instagram, no status do WhatsApp, e assim nós darmos divulgação à campanha. Nós teremos várias outras peças publicitárias que não dá tempo de mostrar agora, mas elas estarão disponíveis para os irmãos utilizarem e nós darmos ampla divulgação a esse projeto usando essa importante ferramenta que são as redes sociais. E para concluir, em mais 2 minutinhos, eu quero falar a respeito do projeto para esse ano. Esse ano, amados, nós vamos manter a modalidade híbrida do Nordeste para Cristo, ou seja, nós vamos continuar nessa pegada de fazermos as coisas presencialmente e, ao mesmo tempo, virtualmente. Eu entendo, e creio que os irmãos todos aqui vão concordar comigo, que esse espaço que nós conquistamos nas redes sociais, ou seja, nós entramos de maneira muito forte para dentro das redes sociais nessa pandemia, e eu entendo, amados irmãos, que nós não podemos recuar desse espaço nenhum passo atrás. Nós precisamos, na verdade, avançar e continuar conquistando mais espaços. Igrejas que começaram a fazer lives na internet durante a pandemia não devem parar só porque o trabalho presencial voltou. Continue fazendo o culto online e presencial ao mesmo tempo. Não abra mão desse espaço que nós conseguimos nas redes sociais. Quantas pessoas passaram a acompanhar os nossos cultos que não acompanhavam antes? Quantas pessoas nós começamos a alcançar de muitos lugares? Eu sei que se a gente fosse distribuir aqui para dar testemunho de maravilhas que Deus fez nessa pandemia durante as transmissões online feitas pelas igrejas, os testemunhos são muitos, não tem nem como a gente catalogar a quantidade de pessoas que foram atingidas, impactadas com a palavra de Deus. E o Nordeste para Cristo vai nessa mesma direção. Nós não vamos recuar no tocante ao espaço que nós temos hoje nas mídias sociais, a projeção, o engajamento que os irmãos têm hoje na divulgação e no envolvimento com a campanha. Nós não podemos voltar atrás, portanto, esse ano, o Nordeste para Cristo vai seguir nessa modalidade também online. Nós teremos várias peças de evangelização que serão a tempo divulgadas para os irmãos e colocadas à disposição, como folhetos virtuais, vídeos pequenos, vídeos curtos com mensagem impactante para você poder compartilhar com as pessoas. E esse ano, meus amados irmãos, nós queremos implantar, nós vamos discutir isso daqui até a realização da campanha. Nós vamos terminar de moldar essa estratégia, inclusive com outras mentes que estão trabalhando de maneira muito incisiva nessa área. Nós queremos, irmãos, trazer para dentro da campanha esse ano, de maneira muito mais forte, os nossos chamados influencers cristãos. Os irmãos sabem que hoje em dia virou moda, inclusive virou até profissão para alguns, a profissão chamada de digital influencer, que são os influenciadores digitais. E nós temos muita gente nas nossas igrejas que também estão fazendo esse tipo de trabalho. Porém, lamentavelmente, vou retirar a palavra lamentavelmente, estão usando isso muitas vezes para finalidades diversas. O que nós mais temos são irmãos que passam o dia todo compartilhando moda, compartilhando o seu lifestyle, né, o seu estilo de vida, publicando tudo que come, tudo que faz, para onde vai. E muitos desses irmãos têm 40 mil seguidores, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, eu conheço vários. E não há uma única postagem nas redes sociais dele que diga respeito ao evangelismo. E talvez não haja, por 2 razões, talvez primeiro por displicência própria do irmão mesmo, falta de compromisso, mas talvez haja por falta de treinamento, de capacitação desses irmãos, para que eles entendam que nesse âmbito eles podem se tornar ferramentas poderosas de Deus como missionários virtuais. Eu não quero que o irmão deixe de fazer lá o trabalho que de repente ele está fazendo isso profissionalmente, até ganhando algum recurso com isso, mas nós precisamos colocar na cabeça desses influencers cristãos, desses usuários do Instagram, Facebook, dos TikTokers da vida, que não é só ficar postando o seu estilo de vida, o seu dia a dia, e coisas engraçadas, e piadas, e humor, mas que ele possa usar essa ferramenta para entender que ele tem lá uma audiência de 40, 50, 100 mil pessoas, 8, 10 mil pessoas, isso varia muito de um para o outro, e que essa audiência pode ser alvo da pregação do evangelho através das redes sociais.
Não custa nada o irmão começar a se engajar nisso e tornar Jesus conhecido também através das mídias sociais. É um espaço que nós precisamos conquistar e nós queremos ver se junto ao fórum nós vamos conseguir fazer esse ano, online, uma espécie de simpósio de influencers cristãos que queiram entrar conosco na campanha de evangelização pelo Nordeste. Influencers cristãos do Nordeste. Talvez colocar um nome assim, primeiro simpósio de influencers cristãos do Nordeste, alguma coisa assim. E aí trazer esse povo para ensinar eles como ganhar alma para Jesus nas redes sociais. E dá para ensinar e dá para aprender. E eu tenho certeza que se a gente fizer isso, nós vamos esse ano expandir a nossa ação dentro das mídias sociais no Nordeste para Cristo Online. E no presencial, segue a nossa estratégia que a gente vem adotando todos os anos. Vamos ter folheto, vamos ter as igrejas nas ruas, fazendo o que for possível fazer, nos lugares que der para fazer. Nós vamos continuar envolvidos, engajados nessa grande campanha de evangelização. Meus queridos, eu quero finalizar, eu falei muito, mas eu acho que eu não fui muito além do tempo, não. Eu quero agradecer penhoradamente a atenção de vocês, aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, ao nosso presidente do Fórum de Missões, à mesa desse fórum, louvar a Deus por esse grandioso projeto e dizer aos irmãos, vamos fazer missões na região Nordeste, vamos ganhar almas para Jesus. Nordeste para Cristo está aí como uma ferramenta à disposição das igrejas para realizar esse grande projeto. Portanto, vamos nos envolver, nos engajar, e sigamos firmes servindo a Deus com alegria, porque esse é o tempo que Deus levantou para nós, é o nosso tempo, é o tempo que Deus preparou para que nós pudéssemos fazer esse trabalho, e não é à toa que você está aí em casa me ouvindo, não é à toa que vocês estão aqui ouvindo, tudo isso faz parte de uma ação articulada e orquestrada pelo Deus Todo-Poderoso e Soberano. Ele sabe o que faz, Ele sabe que hora Ele faz, do jeito que Ele quer fazer, e entenda que você está nesse movimento para fazer a diferença conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Ô glória, vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus para neste momento fazermos o lançamento oficial do Nordeste para Cristo 2021. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso 6, é o texto que estaremos lendo neste momento para lançarmos aqui no 16º Fórum de Missões do Nordeste a mobilização evangelística Nordeste para Cristo 2021. E eu quero contar com cada um de vocês que aqui estão, você de casa que acompanha a nossa programação, que você seja um multiplicador da visão do Nordeste para Cristo, que você seja um mobilizador na sua igreja deste grande trabalho, para que no dia 11 de setembro de 2021, nós possamos fazer a maior mobilização evangelística que essa região já viu. Atos 17:6 diz, porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Que esse seja o brado dos nordestinos no dia 11 de setembro. Aqueles que têm revolucionado o mundo estão aqui. Que seja uma verdadeira revolução no bom sentido, no sentido espiritual, no sentido de levar as boas novas, no sentido de ganhar almas. 11 de setembro de 2021, em toda a região Nordeste. Queremos pedir ao pastor Eduardo Leandro, presidente do nosso Conselho de Missões da Umadene, para fazer a oração oficial de lançamento do Nordeste para Cristo 2021. Aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estenda suas mãos aos céus comigo nesta manhã e vamos clamar ao Senhor por bênçãos sem medida. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, cremos no Teu poder e na Tua autoridade. Estamos aqui reunidos neste lugar com nenhuma outra intenção que não seja a glória do Seu nome, que não seja a salvação dos perdidos e a edificação da Sua igreja.
Pedimos, Senhor, dentro da Tua graça e da Tua misericórdia, que o Senhor nos use como instrumentos da Sua glória. Use as nossas igrejas, cada irmão, irmã, líderes, crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras de nossas igrejas, sejam instrumento nas suas mãos para anunciarem as riquezas de Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, nesta manhã, para que todo plano do inimigo seja desfeito na autoridade do nome de Cristo Jesus, e que se estabeleçam os propósitos de Deus, propósitos de cura, de salvação, de transformação, de multiplicação, de libertação. Deus, em nome de Jesus, que todo mal, toda ingerência do mal caia por terra e seja estabelecida a vontade de Deus, e nós, como igreja, sejamos instrumentos da sua glória. Nós oramos consagrando-nos a Ti este projeto de evangelização para a glória do Seu nome. Amém. Maravilha, está lançado oficialmente o projeto Nordeste para Cristo 2021. E eu peço a todos que nos manifestemos nesse momento, glória a Deus, aleluia. Contagem regressiva aí até 11 de agosto, quando começa a grande campanha de oração e jejum. Obrigado. Vamos para